O início dos anos 1900 foi certamente um dos períodos mais interessantes do último século. Marcados pela Primeira Guerra Mundial, os primeiros anos ostentaram uma explosão na indústria, desde a ascensão do avião até o primeiro filme de Charlie Chaplin, e até mesmo o primeiro Palavras Cruzadas, sendo publicado em 1913. No entanto, entre o brilho e o glamour deste novo mundo emocionante, havia, é claro, um lado obscuro para a era. Desde a herdeira desaparecida de um império de perfumes e o desaparecimento de um homem que acabara de vender seu negócio por cerca de 25 milhões de dólares. Esses são dois desaparecimentos não resolvidos do início dos anos 1900. Ambrose Small Peter. Ambrose Joseph Small, que geralmente era chamado de Ambrose, nasceu em 11 de janeiro de 1866 em Newmarket, Ontário, filho do estalajadeiro Daniel Small e sua esposa Helen, que na época tinham ambos 20 anos. Nascido em 11 de janeiro de 1866 em Newmarket, Ontário, Ambrose, filho do estalajadeiro Daniel Small, foi batizado católico romano 10 dias após seu nascimento. Em 1880, a família se mudou para Toronto, onde o pai de Ambrose conseguiu um emprego como gerente do Grand Hotel. 4 anos depois, Ambrose começou a trabalhar no bar da Grand Opera House ao lado, aos 18 anos, e em 1889, ele se mudou para a Toronto Opera House, onde começou a aprender o negócio e a subir na hierarquia, conseguindo rapidamente ser promovido a gerente. Ambrose também estava envolvido em uma operação ilegal de apostas em corridas de cavalos durante esse tempo. Em algum momento durante esse período, sua mãe Helen faleceu, e seu pai se casou com uma mulher chamada Josephine Corman. Logo, Ambrose, um empresário determinado e ambicioso, havia juntado dinheiro suficiente para poder comprar a hipoteca do Grand Opera House. A partir daqui, ele prosperou, tornando-se não apenas incrivelmente rico, mas também assumindo seu lugar na vanguarda da cena teatral do Canadá. Ambrose, membro do Grand Opera House, desapareceu em 1910. Ambrose, membro do Grand Opera House, possuía teatros em 7 cidades canadenses como Toronto, Londres e Peterborough em 1910, além de controlar reservas para outros 62. Em 1902, Ambrose casou-se com Teresa Corman. Teresa era a irmã mais nova de sua madrasta e era uma socialite de Toronto que era bem educada, falava vários idiomas e era uma brutal empresária por direito próprio. O casal se uniu por acumular riqueza excessiva, mas tinha pouco mais em comum. Ambrose foi descrito como um jogador e um mulherengo, enquanto Teresa tinha fortes interesses em arte e em fazer trabalho de caridade. O casal não tinha filhos. Em 1º de dezembro de 1919, Ambrose percebeu que a popularidade dos teatros caía, enquanto os filmes ganhavam espaço. Sabendo disso, ele fez um acordo com a Trans-Canada Theatres Limited de Montreal para vender sua rede de teatros pelo valor de $7 milhões. Em dinheiro de hoje, Ambrose ganhou cerca de $25 milhões com essa venda. No dia seguinte, Ambrose encontrou seu advogado, F.W.M. Flock, no escritório da Grand Opera House. Flock saiu por volta das 17h30 e, segundo relatos, foi a última pessoa a ver Ambrose vivo e bem. Naquela noite, Ambrose desapareceu de seu escritório. Ninguém o viu sair, e ninguém o viu fora do prédio na área das ruas Adelaide e Yonge. O problema era que Ambrose tinha o hábito de sair sem avisar e ir. Inicialmente, quando não se teve notícias dele, os que o conheciam presumiram que ele estava em outro lugar, envolvido em suas velhas artimanhas. Quando Ambrose não retornou para casa em 2 de dezembro de 1919, sua esposa Teresa ligou para amigos dele, que não o viram. Um deles recomendou que ela não fizesse alarde, então decidiu esperar algumas semanas. Então, no dia 16 de dezembro, o gerente da Grand Opera House entrou em contato com as autoridades locais e uma investigação extensa foi lançada sobre o desaparecimento de Ambrose Small. É desconhecido se o gerente ligou por conta própria ou a pedido de Teresa. Ambrose sumiu sem levar dinheiro. Sua conta bancária, abarrotada, ainda estava cheia de suas riquezas. Não chegou bilhete de resgate. Não havia sinais de luta ou sequestro no escritório.
Parecia que o homem de 53 anos simplesmente desapareceu no ar. A polícia analisou os temas das peças do seu teatro, todos iguais. Ambrose foi morto e não encontrou pistas nos teatros. Ele não deixou qualquer indício enigmático. Teresa acreditava que Ambrose havia sucumbido a outra mulher, mas mesmo assim, ela ofereceu uma recompensa de $500 por informações sobre o paradeiro de seu marido, aumentando posteriormente essa recompensa para $50 mil. Em seu escritório, a polícia encontrou uma sala secreta, que Ambrose usava para acertar dívidas de jogo e para encontros privados com atrizes e artistas empregadas em seu teatro. No entanto, uma busca nesta sala se mostrou infrutífera, e a investigação voltou à estaca zero. Havia, no entanto, várias testemunhas, embora não se saiba se elas foram consideradas confiáveis. O dono do hotel próximo ao Grand Opera House recordou que Ambrose esteve lá naquela noite até por volta das 19 horas. Um vendedor de jornais disse ter discutido com o homem de 53 anos, mas as autoridades desconsideraram essa versão na época, suspeitando que ele queria se promover como caso. Enquanto isso, o Toronto Daily Star lançou a história, deixando o público saber o que havia acontecido em um artigo publicado em 3 de janeiro de 1920. A imprensa estava em frenesi, e os locais estavam obcecados com a história. Ambrose Small, magnata do teatro e milionário self-made, estava envolvido em seu próprio mistério da vida real. Depois de anos produzindo melodrama de ópera no palco, isso foi visto como a forma definitiva de entretenimento. Coincidentemente, por volta do tempo que Ambrose desapareceu, seu ex-secretário, um homem chamado John Jack Doughty, também desapareceu. Jack trabalhou para Ambrose por cerca de 18 anos, antes de ser transferido para Montreal. Ele foi visto pela última vez também no dia 2 de dezembro, retirando títulos no valor de $100 mil de um cofre no banco. Jack foi localizado na América e extraditado ao Canadá. Ele explicou que seu plano não era resgatar os títulos, mas mantê-los como resgate. Até que Ambrose concordou em pagar-lhe parte do dinheiro de sua venda recente, e para compensar todo o trabalho duro que Jack havia realizado para ele. Jack sentia que era mal remunerado e subestimado durante sua carreira como secretário de um multimilionário. Ao saber do desaparecimento de Ambrose, ele optou por fugir do país, temendo que seria culpado pelo desaparecimento de seu ex-chefe. No fim, Jack não foi acusado do assassinato de Ambrose, já que não existiam provas de sua morte ou do envolvimento de Jack. Sua irmã também lhe deu um álibi para a noite em que o magnata do teatro desapareceu. No entanto, ele foi acusado e condenado por roubar os títulos e sentenciado a 6 anos na penitenciária de Portsmouth, onde cumpriu 4. Jack morreu em 1949. Uma possível virada no caso ocorreu em 1921, quando vários jornais relataram a história de um homem em Iowa que se parecia com o desaparecido Ambrose Small, de 50 anos. Um investigador particular, chamado John Brody, descreveu o homem suspeito de ser Ambrose como, cito, um aleijado meio louco. Mas isso não impediu John de pensar que este realmente era o empresário desaparecido. Conforme relatos, um homem não identificado foi abandonado em Iowa por um desconhecido, que afirmou tê-lo atropelado acidentalmente. Ele o deixou lá, esperando que ele recebesse um bom tratamento médico. O homem não identificado, acredita-se ser Ambrose, sofreu brutalmente. Ele tinha um ferimento de bala no pescoço, um grave ferida na cabeça e pernas cortadas abaixo do joelho. Por 3 semanas o homem permaneceu em silêncio, não falando com ninguém. Então, finalmente, ele disse, cito, "Eu sou Jack Doughty. Eu vim aqui de Omaha. É tudo que eu me lembro." Nesse momento, Jack Doughty já havia sido pego, preso e encarcerado. Então, o homem não identificado certamente não era Jack Doughty. O detetive particular então afirmou que mostrou ao homem uma foto de Ambrose, e o homem apontou para ela e disse, "Sim, sou eu." Os dois tinham as mesmas características faciais, mas o homem não identificado pesava muito mais do que Ambrose na época de seu desaparecimento. Apesar disso, o homem foi levado sob custódia pelo detetive particular e seus colegas, mas a polícia local afirmou que desconhecia a situação e nunca foi contatada a respeito. Há poucas informações adicionais sobre essa parte da investigação, e até hoje é desconhecido exatamente o que aconteceu com o homem não identificado. O homem não identificado, ou se ele foi alguma vez descartado. Após isto, a investigação diminuiu significativamente e, por fim, encerrou-se. No entanto, o desaparecimento de Ambrose Small foi reaberto em 1936,
e liderado por um novo investigador, Edward Hammond, que consultou a equipe original designada para o caso, obteve cópias dos relatórios e reinterviewou as testemunhas. Edward Hammond então concluiu que Ambrose foi assassinado em uma trama concebida por sua esposa. Fica implícito que o homem originalmente investigando o caso, Austin Mitchell, ignorou ou reprimiu evidências que levaram a Teresa Small a ser vista como suspeita. No entanto, Edward Hammond não foi o único a suspeitar do envolvimento de Teresa. Gertrude e Florence Small, irmãs de Ambrose, também acreditavam que a esposa de seu irmão estava de alguma maneira, forma, conectada ao caso. Após o novo casamento do pai, as duas irmãs passaram a depender financeiramente de Ambrose, estabelecendo um relacionamento. Elas se envolveram em uma disputa judicial com Teresa sobre a fortuna do irmão. Elas também contrataram um detetive particular para investigar sua cunhada e descobrir qualquer conexão entre ela e o desaparecimento de Ambrose. Mas nada foi encontrado. Teresa faleceu em 14 de outubro de 1935, deixando a maior parte de seus bens, hoje avaliados em dezenas de milhões de dólares, para a Igreja Católica Romana. De acordo com o Portsmouth Evening News, um ano depois, em 1936, Florence Small apresentou uma carta de confissão de alguém chamado Halter, que diz o seguinte: "Pobre Ambrose foi morto em 2 de dezembro de 1919, e eu sei que parte de seu corpo, o tronco, foi enterrado no lixão de Rosedale Ravine, e outras partes do corpo foram queimadas no forno do Grand Opera House. Vocês ficaram surpresas, minhas queridas Florence e Gertrude, ao saberem que sou mais responsável pela morte do seu irmão. Deus me perdoe, Walter." Não se sabe se a polícia investigou esta pista ou a descartou como trote doentio. Também é incerto de onde exatamente veio a carta. A carta foi publicada mundialmente, incluindo no New York Daily News e no Portsmouth Evening News no Reino Unido. Desde o sumiço misterioso em dezembro de 1919, o caso de Ambrose Small tem atraído constante atenção. Embora o caso possa estar frio, e Ambrose tenha sido declarado morto em 1924, houve avistamentos dele em todo o mundo. Um zelador afirmou ter visto 4 homens enterrando algo pesado em um depósito em Rosedale Ravine, na noite de 2 de dezembro. Um engenheiro jurou que viu Ambrose sendo mantido em um carro em alta velocidade, indo para o norte naquela mesma noite. Um mágico pensou ver Ambrose jogando roleta no México em 8 de abril de 1920. Rumor tem que ele foi sequestrado por gangsters de Nova York, enquanto outros relataram vê-lo em Boston e Minnesota. Do que está disponível online, nenhuma dessas aparições foi verificada. Durante uma viagem a Nova York, Sir Arthur Conan Doyle, o famoso escritor por trás dos romances de Sherlock Holmes, foi informado sobre o caso de Ambrose Small. Ele mostrou interesse nisso, e consequentemente manchetes em todo o país declararam que ele iria assumir o caso. Por fim, ele optou por não fazer isso. Nos últimos anos, o caso de Ambrose Small não foi esquecido. Muitas vezes, se especula sobre isso, com as pessoas se perguntando por que ele iria querer se matar, se foi isso que ele fez, ou por que ele deixaria todos para trás, especialmente suas irmãs, para quem, se ele tivesse escolhido partir por vontade própria, ele não fez nenhuma provisão. Para muitos, parece improvável que um milionário bem conhecido pudesse simplesmente desaparecer ou passar despercebido se tivesse um caso de amnésia. Um número de detetives online especula que ele ou caiu vítima de um marido ciumento, cuja esposa ele estava tendo um caso, ou ele acabou falecendo. Em 1965, a polícia inspecionou um possível local de sepultamento, e em 1970, rumores circularam de que seu fantasma estava assombrando a grande casa de ópera. Em 1974, o Toronto Sun relatou em 6 páginas o misterioso desaparecimento de Ambrose. Seu desaparecimento foi tão estranho que foi apelidado de crime do século. Já se passaram mais de 100 anos desde que Ambrose Small desapareceu, e até hoje ninguém nunca mais ouviu falar dele. Ambrose Small era um homem que era um homem de palavra. Ele era um homem de palavra. Ambrose Small, um homem de palavras, o que houve na noite de 2 de dezembro de 1919. Dorothy Arnold. Dorothy Harriet Camille. Arnold nasceu em 1º de julho de 1885 na cidade de Nova York. Socialite e herdeira, a família de Dorothy era rica e possuía um considerável status social. Seu pai, Francis Rose Arnold, era um importante importador de mercadorias finas, lidando especificamente com perfumes,
e teve 4 filhos, com a mãe de Dorothy, Mary Martha Parks Arnold. Dorothy era a segunda filha mais velha. Ela tinha um irmão mais velho chamado John, e 2 irmãos mais novos, Marjorie e Dan. Quando criança, Dorothy frequentou a escola Velton para meninas em Nova York, e ela se formou na faculdade em 1905, onde estudou literatura e idiomas. Após se formar, ela continuou morando na casa da família tentando lançar sua carreira de escritora. Escrever era por todas as contas a maior paixão de Dorothy na vida, e ela ansiava ver seu próprio trabalho impresso. No entanto, sua família e amigos não apoiavam esse estilo de vida artístico. Eles sempre zombavam dela, principalmente quando recebia cartas de rejeição de editoras e revistas. Na primavera de 1910, um conto foi publicado no New York Times. A revista McClure's rejeitou a história que ela enviou. Meses depois, a mesma editora rejeitou outra história. Com o coração partido e envergonhada, Dorothy continuou a usar um sorriso falso e a levar a vida como normal. Mas algumas pessoas suspeitam que essa rejeição contínua e o fato de que ninguém em sua vida apoiava suas ambições é o que levou ao seu eventual desaparecimento naquele ano. No dia 12 de dezembro de 1910, Dorothy deixou sua casa às 11 horas rumo a Nova York. Mary Martha Parks Arnold, mãe de Dorothy, foi a primeira mulher a sair de casa às 7 horas para comprar um vestido para a festa de debutante de Marjorie. Sua mãe, Mary, se ofereceu para acompanhar sua filha. Algo incomum, pois ela costumava estar frequentemente doente. Mas Dorothy recusou educadamente e disse à sua mãe que, se encontrasse um vestido, ligaria para ela. Dorothy saiu de casa com cerca de $25 a $30 equivalentes hoje a $700 a $800. Vamos explorar a história de Mary Martha Parks Arnold, mãe de Dorothy. Dorothy andou da sua casa na Rua 79 até a loja Park Tilford na 5ª Avenida com a 27 a rua. Ela cobrou meia caixa de chocolates na conta de seu pai, e depois caminhou até Brentanos, a livraria, onde comprou uma cópia de um livro humorístico chamado Engaged Girl Sketches, de Emily Blake. De acordo com os funcionários da livraria, não havia nada de incomum sobre Dorothy. Embora não estivesse de alto astral, ela era educada e agradável e nada parecia errado. Ao sair da livraria, Dorothy reencontrou uma antiga amiga, Gladys King. As duas conversaram um pouco, discutindo sobre a próxima festa de debutantes, e assim como a equipe da livraria, Gladys achou que sua amiga estava falante e parecia estar com o humor estável. Elas se despediram. Gladys ia almoçar com a mãe. Dorothy disse que iria caminhar para casa pelo Central Park. Foi vista por último na 27 a rua antes das 14h acenando adeus. A família da Dorothy suspeitou quando ela não retornou para o jantar. Isso foi altamente atípico para a jovem de 25 anos, já que ela sempre informa a família antes de faltar. Sem querer chamar muita atenção para si mesmos, a família ligou para os amigos de Dorothy, perguntando se alguém a tinha visto. Eles disseram que não a tinham visto. Após a meia-noite, um amigo ligou para a família perguntando se ela tinha sido encontrada. Mary, que atendeu a ligação, disse que sim, Dorothy estava de volta em casa. Quando o amigo pediu para falar com ela, no entanto, Mary recusou, dizendo que sua filha tinha ido para a cama com dor de cabeça. Infelizmente, no caso de Dorothy, tempo valioso foi perdido quando seu desaparecimento não foi relatado imediatamente. Temendo a atenção da mídia e o constrangimento social, os Arnolds evitaram contatar as autoridades. No dia seguinte, John, irmão mais velho de Dorothy, ligou para o advogado e amigo da família, John S. Keith, que veio à casa para procurar pistas. No quarto de Dorothy, seu irmão John encontrou cartas pessoais com carimbos estrangeiros, cujo conteúdo é desconhecido. Ele chamou John S. Keith, advogado da família e amigo. Ele também encontrou 2 panfletos de transatlânticos e papéis queimados na lareira, suspeitos de serem os manuscritos rejeitados de Dorothy. Nada mais de nota foi encontrado em seu quarto. Todas as suas roupas e pertences estavam no lugar, exceto pelo que ela tinha consigo no dia em que desapareceu. Nas semanas seguintes, John Keith visitou prisões, hospitais e necrotérios em Nova York, Filadélfia e Boston. Cartas era desconhecido. Ele relatou à imprensa que 2 meses após o desaparecimento dela, um advogado indicou que Dorothy estaria em um sanatório em Pittsburgh. Ele enviou 2 agentes para localizá-la, porém a mulher encontrada não era Dorothy. Como suas buscas não revelaram nada de novo, John Keith sugeriu que a família entrasse em contato com a agência de detetives Pinkerton e os contratasse para investigar o caso. A família fez isso.
e a agência procurou em hospitais e lugares onde Dorothy estava conhecida por frequentar. Entrevistaram ex-colegas e amigos, mas ninguém a viu ou sabia sobre seu desaparecimento. Dados os panfletos transatlânticos encontrados em seu quarto, a agência teorizou que Dorothy talvez tivesse ido para a Europa para fugir com um homem. Contudo, não conseguiram localizá-la nos registros de casamento. Agentes foram à Europa checar navios vindos de Nova York, e apesar de encontrarem diversas mulheres parecidas, Dorothy não estava entre elas. Sem saber o que fazer, a agência, juntamente com John Keith, sugeriu que a polícia finalmente fosse chamada. A família estava relutante, mas acabou sendo persuadida. A polícia orientou a família a fazer uma coletiva de imprensa para ganhar publicidade. Já se passaram 6 semanas desde a última aparição de Dorothy. No dia 25 de janeiro de 1911, repórteres se reuniram para ouvir Francis Arnold anunciar o desaparecimento de sua filha. Ele ofereceu uma recompensa de $1.000, o que equivale hoje a cerca de $17.000. Durante o evento, a imprensa perguntou se era possível que Dorothy tivesse fugido com um homem, considerando que Francis não permitia que ela namorasse, mas ele negou isso e disse a eles que ficaria feliz se ela se associasse a mais jovens ocupados, dizendo, cito, "Eu não aprovo jovens que não têm nada para fazer." Essa observação foi supostamente uma indireta para um homem com quem Dorothy estava saindo algum tempo antes de seu desaparecimento. George Grissom Jr., de 42 anos, um engenheiro de uma rica família da Pensilvânia, conheceu Dorothy enquanto ela estudava na universidade. Mesmo idoso e rico, ele ainda mora com os pais em Pittsburgh. A imprensa foi rápida em descobrir todas essas informações. Eles também descobriram que, meses antes, em setembro de 1910, Dorothy havia mentido para seus pais, dizendo que iria visitar uma antiga colega de classe em Boston, mas passou uma semana em um hotel com George. Francis e Mary descobriram as mentiras da filha ao saberem que ela penhorou joias valendo bem mais que $500 para financiar a viagem. Embora seus pais a proibissem de ver George, Dorothy continuou a manter contato com ele, com o casal trocando cartas frequentemente. Eles se viram uma última vez no início de novembro. Antes de procurar a imprensa em janeiro de 1911, a família Arnold já havia questionado George sobre o paradeiro de sua filha. Ele estava de férias em Florença, Itália, para receber a visita de Dorothy. Dorothy e a família enviaram-lhe telegramas, mas George disse que não sabia de nada e negou qualquer envolvimento. Mais tarde, em 16 de janeiro, Mary e John Arnold foram até George para interrogá-lo pessoalmente. No entanto, ele continuou a negar que soubesse de algo. Eles pediram a ele as cartas que Dorothy havia enviado, mas ele disse que elas não continham nada de importante e que já as havia descartado. Após o anúncio do desaparecimento de Dorothy, a família saiu de mãos vazias enquanto a polícia divulgava informações sobre ela. Desaparecimento. O New York Times cobriu a história quase diariamente, com a publicidade frenética levando a avistamentos em todos os Estados Unidos. Essas pistas foram investigadas detalhadamente, porém frequentemente se mostraram falsas. Em algum momento durante isso, a família Arnold recebeu 2 notas de resgate de supostos sequestradores, exigindo $5.000 pelo retorno seguro de sua filha. As autoridades provaram ambas. À medida que o final de janeiro se aproximava, as autoridades relataram que acreditavam que Dorothy ainda estava viva e que ela retornaria quando estivesse pronta. Contudo, os Arnold já estavam se acostumando com a possibilidade da filha nunca mais retornar para casa. Francis Arnold informou à imprensa que Dorothy provavelmente foi atacada e morta no Central Park, a caminho de casa, e seu corpo jogado no reservatório. Ele citou como prova 2 pistas que não divulgaria publicamente. A polícia negou tais alegações. Afirmou que o inverno foi tão frio que o reservatório congelou dias antes, e após o sumiço do jovem de 25 anos. Contudo, buscas na água descongelada pelas autoridades não revelaram vestígios de Dorothy. Em fevereiro de 1911, apenas semanas após a conferência, George retornou aos Estados Unidos. Quando questionado, ele anunciou à imprensa que pretendia se casar com Dorothy, assim que ela retornasse para casa. Sua única condição era que o casal tivesse a bênção de sua mãe. Em resposta, Mary disse aos repórteres que nunca aprovaria o relacionamento do casal. No início de fevereiro, Francis recebeu um cartão postal com um carimbo de Nova York. Foi assinado por Dorothy e simplesmente dizia, cito, "Estou segura." Francis, apesar de reconhecer a caligrafia da filha,
Acreditava que alguém copiou de uma imagem publicada num jornal, numa brincadeira de mau gosto. Por volta da mesma época, um joalheiro americano assegurou Dorothy por carta de sua segurança. Um joalheiro de São Francisco avisou as autoridades sobre uma mulher, parecida com Dorothy, que pediu para gravar um anel de casamento de diamante em 17 de janeiro. A inscrição dizia: citação, para a AJA, de ERB, 10 de dezembro de 1910. Nada mais pareceu vir dessa pista, e é desconhecido se essa mulher era Dorothy. Mais tarde, o San Francisco Chronicle noticiou sobre recepcionistas de hotel no local onde George se hospedava na ilha. O New York Post publicou um artigo onde a mulher supostamente de férias foi identificada como Dorothy pela equipe, que a reconheceu durante a estadia de George. O casal foi visto tendo uma conversa séria que eles não podiam ouvir, mas eles notaram que a mulher parecia muito agitada. Nos meses seguintes, George gastou milhares de dólares colocando anúncios em jornais nos quais ele pedia para Dorothy voltar para casa. O Departamento de Polícia de Nova York anunciou que interromperia a busca por Dorothy, acreditando que ela estivesse morta. Não havia pistas, nenhum rastro de Dorothy em 75 dias. Quando as autoridades continuaram a investigar os relatos de avistamentos da jovem de 25 anos, nenhuma dessas pistas se concretizou. Há uma abundância de teorias em torno do estranho desaparecimento de Dorothy. Alguns acreditam que ela escorregou em uma calçada gelada a caminho de casa, bateu a cabeça e acabou com amnésia. Mas tanto a agência Pinkerton quanto John Keith procuraram em hospitais e não havia ninguém lá que correspondesse à descrição de Dorothy. Outros sugeriram que talvez ela tenha sido drogada e sequestrada, mas é importante notar que a jovem de 25 anos desapareceu em plena luz do dia de uma das áreas mais movimentadas de Nova York, tornando o caso ainda mais intrigante. George Grissom Jr., amante de Dorothy, teorizou que a jovem teria se suicidado devido à sua carreira de escritora fracassada. Depois que seu segundo conto foi rejeitado, ela escreveu para ele dizendo, cito, "O fracasso sempre me encara de frente. Tudo que consigo ver à frente é uma longa estrada sem retorno. Minha mãe sempre vai pensar que um acidente aconteceu." Embora alguns acreditem que ela cometeu suicídio, muitos atribuem isso ao seu relacionamento fracassado com George, não à sua carreira de escritora. Uma das principais teorias em muitos desses casos antigos é a ideia de um aborto mal feito no qual Dorothy morreu, e seu corpo foi descartado, sem que nenhum de seus amigos ou familiares soubesse. Isso ganhou alguma credibilidade quando, em abril de 1916, a polícia invadiu uma clínica ilegal na Pensilvânia. A clínica ficava no porão de uma casa chamada Casa do Mistério, devido ao número de mulheres que visitavam o local e nunca mais voltavam. A clínica era gerida pelo Dr. Meredith. Outro médico chamado Dr. Lutz contou a um promotor que o Dr. Meredith lhe disse que Dorothy havia morrido lá após complicações durante o procedimento e que, como muitas outras mulheres, seu corpo havia sido queimado na fornalha. Enquanto o promotor acreditava nele, Francis Arnold achava a história ridícula e absolutamente absurda. Absolutamente falso. Naquele mesmo mês, um criminoso condenado chamado Edward Glenn Norris, que estava preso em Rhode Island por tentativa de extorsão, contou uma história extraordinária ao diretor da prisão, alegando que havia sido pago $250 para enterrar o corpo de uma jovem mulher em dezembro de 1910. Ele disse que Little Louie, um conhecido dele, o contratou para transportar uma mulher para diversos locais e retornar com ela. Em uma casa em Nova York, Edward e Louie encontraram dois homens, um que atendia pelo nome de Doc, e outro que estava bem vestido e parecia rico. Este homem correspondia à descrição de George Jr. Os homens carregaram a mulher inconsciente para o carro e a levaram para uma casa em Nova Jersey. Durante a viagem, Little Louie disse a Edward que a mulher se chamava Dorothy Arnold. Edward disse que a reconheceu e conseguiu identificar o anel de sinete que ela sempre usava na mão esquerda. Edward foi liberado após o incidente, mas foi chamado na manhã seguinte quando Doc informou que a mulher morreu durante a cirurgia. Edward e Little Louie levaram a mulher de volta para Nova York, a envolveram em lençóis e a enterraram no porão de uma casa abandonada. Apesar de confessar tudo isso voluntariamente ao diretor, quando a polícia veio entrevistar Edward, tendo sido contatada pelo próprio diretor, ele negou saber de qualquer coisa e se recusou a responder qualquer pergunta, agindo como se estivesse confuso. Os porões de várias casas na área foram escavados, mas não encontraram nenhuma pista ou restos mortais. Ao ouvir sobre essa confissão, o diretor disse: Francis teria dito que Edward estava falando, citação, total absurdo.
11 anos após seu desaparecimento em abril de 1921, o caso ganhou atenção da mídia novamente, quando durante uma palestra em Nova York, o capitão John Ayers, do Bureau de Pessoas Desaparecidas, afirmou que o destino de Dorothy Arnold era conhecido pelo Bureau e por sua família, e tinha sido por bastante tempo. Ele não elaborou nem confirmou se a jovem estava morta ou viva. Após reportagem, o Bureau de Pessoas Desaparecidas disse que o destino de Dorothy Arnold era de conhecimento deles e da família há bastante tempo. Não foi confirmado se Dorothy Arnold estava viva ou morta. O Bureau de Pessoas Desaparecidas afirmou que seu destino era conhecido pela família. No dia seguinte, o capitão negou essa informação e disse ter sido mal interpretado. Embora haja muitas informações disponíveis sobre o caso de Dorothy, é difícil restringir uma teoria específica quando tantas parecem possíveis. Todas as aparições após seu desaparecimento se provaram falsas. Cartas de mulheres alegando ser a filha perdida da família foram refutadas. Em algum momento, um advogado na Califórnia afirmou que Dorothy vivia como Ella Nevins, em Los Angeles. Mas Francis contestou fortemente isso. Nas semanas seguintes ao desaparecimento de Dorothy, Francis Arnold gastou cerca de $250 mil tentando encontrá-la. Isso é mais de 6 milhões da moeda de hoje. Ele acreditou que sua filha foi sequestrada ou morta quando desapareceu, até sua morte em 6 de abril de 1922. Ele não fez nenhuma provisão para sua filha desaparecida em seu testamento, afirmando que estava, citação, satisfeito que ela não está viva. Conforme o advogado e amigo da família John S. Keith Mary, manteve esperança diferente do marido até o dia de sua morte. 29 de dezembro de 1928. Após sua morte, John Keith expressou sua crença de que Dorothy havia tirado a própria vida, como resultado de sua carreira literária fracassada. Mesmo hoje, mais de um século depois, o mistério de Dorothy Arnold permanece sem resposta. E aí estão os fatos. Por favor, comente abaixo com suas teorias e especulações, e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Se quiser mais conteúdo sobre crimes reais, confira o podcast Cold Case Detective, disponível todas as segundas-feiras no Spotify, iTunes, RSS Feed e Google Podcasts, e uma semana depois no YouTube. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez. Obrigado por assistir.